Pessoal, eu acho que já está entrando aqui. Deixa eu ver se já estamos ao vivo. Agora sim. Boa noite, meus queridos internautas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Este é o Vi na Semana, no DCM, todos os sábados às 19 horas, discutindo aí as principais notícias da semana e do próprio sábado, que é dinâmico. Tem sido dinâmico no Brasil, no mundo da política, no Brasil e no mundo. Hoje a gente está com uma presença muito especial aqui. Eu quero agradecer a presença do doutor Yuri Félix. Ele é diretor do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. A gente vai ouvi-lo. Hoje, nosso tema principal é o atual momento de ocasos, estertores da Operação Lava Jato e do seu chefe, do chefe da operação, o chefe da Força Tarefa, doutor Deltan Dallagnol, senhor Deltan Dallagnol, o procurador-chefe da Operação Lava Jato, que me parece viver dias difíceis. Daqui a pouco a gente fala com os internautas que já estão por aqui. Eu primeiro quero agradecer a presença do Dr. Yuri. Dr. Yuri, eu gostaria, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que o senhor inicialmente contasse um pouquinho quem o senhor é, assim, eu digo, o que o senhor estudou ao longo da vida e qual área do direito o senhor se especializou. Eu queria que o senhor contasse rapidamente também um pouco o que é o IBCCRIM, para os internautas que não conhecem esse importante instituto. Claro. Vina, boa noite, cumprimento a você, cumprimento todos os amigos, os internautas, as pessoas que nos acompanham por todo o Brasil. Essa é a vantagem do desenvolvimento da comunicação, a gente consegue ser visto, ser ouvido por diversas regiões do Brasil e do mundo. E meu nome é Yuri Félix, eu sou advogado criminalista, sou professor de Direito Penal e Processo Penal, fiz mestrado e doutorado em Ciências Criminais na PUC do Rio Grande do Sul, advogo exclusivamente na área penal, tive a oportunidade de ter contato com processos de relevância, não só de São Paulo, mas de outras regiões do Brasil, e minha área de estudo, tanto nas aulas quanto nos livros que eu já publiquei, é o processo penal, e alguns aspectos penais acabam sendo discutidos em algumas obras que eu publiquei questões, temas ligados ao tribunal do júri, ligado à prova penal, aos crimes hediondos, aos direitos humanos, aos princípios processuais da Constituição, e alguns artigos em revistas de cunho científico que estudam o direito penal e o processo penal. Como você disse, eu sou diretor do IBCCRIM. O IBCCRIM é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Aqueles que não conhecem podem ter acesso ao site ibccrim.org.br. O IBCCRIM é uma entidade sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 1992, no início da década de 90, tendo em vista o ambiente político da época, o ambiente político criminal. Como sabemos, a Constituição ela é de 1988, e após a Constituição, e a Constituição ela trouxe no seu bojo aquilo que nós chamamos de mandados de criminalização, ou seja, aquilo que o legislador constituinte achava como pertinente, como importante prever na Constituição e que devesse ser protegido pelo legislador, o legislador derivado, que aquele legislador que vem depois do legislador constituinte e na feitura de leis. E se nós observarmos, muitas das leis penais, processuais penais, elas surgiram no começo da década de 90, e leis importantíssimas como a Lei do Direito ao Consumidor, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei dos Crimes Hediondos, foram leis que surgiram no começo da década de 90, e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais observou um evento trágico da história brasileira, que foi o massacre do Carandiru, e alguns juristas, alguns estudiosos da época resolveram se reunir e criar esse instituto. É um instituto de cunho acadêmico que congrega pessoas do Brasil inteiro, estudiosos, juízes, promotores, embargadores e advogados, pessoas exclusivamente que militam na área do direito penal, do processo penal, com uma visão constitucional, uma visão garantista, uma visão dos direitos humanos. Basicamente é isso. Então, perfeito, doutor. Obrigado aí. Uma belíssima explicação inicial para os nossos internautas saber com quem estamos falando, né, pessoal? Então, antes da gente adentrar aqui no assunto principal, quero conversar com quem já está aqui, quem já nos deu boa noite. O primeiro foi o Alberto Rodrigues. Boa noite, Vina. Boa noite, Alberto. Obrigado pela presença.
Depois, quem também já deu boa noite? A Cleusair Marchiori, a Cléa Mota, oi Cléa, a Veriterra, o Adalberto Ferreira Silva Ferreira, o Adilson Guitti, a Geli Oliveira, boa noite de Brasília, obrigado. Verônica Nicolau, de Fortaleza, obrigado por quem fala de onde é legal a gente saber de onde é. Marta Neves, boa noite, pessoal, Lula Livre, reclamou que eu tô atrasado, né, Marta? Desculpa, a gente tá com uma ferramenta nova, e a gente realmente ainda estou apanhando um pouco dela. A tecnologia não é meu forte, minha gente. Bom, eu tenho que pedir aqui para vocês, né? Aquela coisa que falam para a gente pedir. Vocês, quem gostar, clica no sininho, se inscreve, para que mais gente possa ter acesso a essa live. Se gostar mesmo, manda um superchat, tá bom? Que o DCM e o Jornalismo Independente agradecem. Olha, doutor, hoje aqui, como já conversamos, né? O título da nossa live é A Derrocada de Doutor Dallagnol. Por que isso? Porque esse programa, ele visa também, ele debate os assuntos do dia, mas é o que foi os principais assuntos ao longo da semana, tá? E essa semana, o que a gente viu foi o senhor Doutor Dallagnol, o procurador-chefe da Operação Lava Jato, ficar no epicentro da crise que se instalou nessa área investigativa do Brasil desde o início do advento da Vaza Jato, né? Capitaneada pelo The Intercept. Surgiram esses novos mensagens, em que o senhor doutor Dallagnol confessa ali naqueles áudios uma série de, não sei se crimes, acho que eu vou deixar o senhor dizer qual o limite aí que ele chegou a alcançar ou ultrapassar, mas uma série de ilegalidades, né? O Ministério Público Federal, primeira instância, que eu saiba, não pode investigar juízes, né? Ele também não tratou da maneira, com a urbanidade necessária, a sua chefa, a senhora Raquel Dodge, procuradora-geral, né? Isso aumentou a crise ao redor do doutor Dallagnol. Ele foi dar uma entrevista para a revista Época, em que ele adotou aquela postura dúbia que ele adota, um exercício de duplo pensar para quem leu 1984 do George Orwell. Ele fala duas coisas diferentes, como se fosse possível que elas existissem concomitantemente, sendo que elas são antagônicas, né? Ele fala primeiro que não, é verdade, isso eu disse, mas eu não reconheço veracidade de nenhuma dessas mensagens. E daí já está se falando abertamente no possível afastamento do senhor doutor Dallagnol, e se também está se falando na descontinuidade da Operação Lava Jato, que já vem desde 2009. Muita gente entende que já está na hora dela acabar. Então eu pergunto para o senhor, doutor, primeiro, se o senhor acha que houve incorreções, ilegalidades, atos ilícitos, se houve algo a censurar na postura do senhor doutor Dallagnol ao longo todos esses anos, e que agora estariam ficando evidentes pela Vaza Jato, e se sim, se o senhor acredita que era o caso dele deixar essa função, se era o caso dele deixar o Ministério Público Federal, e se era o caso ou não da Lava Jato acabar, na opinião do senhor, sempre à luz da legislação. Ok. Vina, eu acho importante, primeiro, nós contextualizarmos algumas questões. A primeira por óbvio, esse conjunto de mensagens que foram vazados e que estão sendo noticiados por todos os veículos de comunicação do Brasil é o assunto do momento. Eu costumo dizer mais reservadamente para alguns amigos, essa questão da Vaza Jato está mais interessante que o Game of Thrones, né? Porque cada dia, cada episódio tem uma coisa, tem uma novidade que todos ficam aguardando mais do que as séries mais festejadas que nós tivemos na história aí dos seriados aí de todos os tempos. É verdade, o Brasil está dando inveja aí para os roteiristas de Hollywood, né? Exato, a criatividade, vê que a realidade muitas vezes ela consegue ser muito mais dinâmica do que a própria criatividade de muitos roteiristas. Mas eu primeiro faria uma contextualização que é importante, que é a seguinte: por óbvio, o ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o atual procurador da República, Deltan Dallagnol, eles têm o direito de exercerem a versão que eles quiserem apresentar. Isso é um direito deles. Eles podem apresentar a narrativa que eles desejarem, e isso cabe aos órgãos competentes apreciar se a narrativa ela é plausível ou não. Então, antes de mais nada, é importante nós não firmarmos, eu sei que é muito difícil, mas nós não firmarmos nenhum juízo de valor a respeito daquilo que vem sendo divulgado, até porque nós não sabemos o que ainda está por vir.
Eles podem chegar a público e falarem absolutamente que tudo aquilo ocorreu, como eles podem falar que isso é uma versão completamente fantasiosa, e isso é do direito deles. Porque eu costumo dizer o seguinte, Vina, nós não podemos fazer com o indivíduo aquilo que muitas vezes ele fez na prática dele. Se então o juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol não respeitaram o devido processo, a ampla defesa, o contraditório, não cabe a nós fazermos o mesmo. Nós temos que respeitar a ampla defesa, o contraditório de ambos, coisa que nenhum deles respeitou. Isso é um fato. Dito isso, daquilo que foi apresentado até o momento, na minha visão, feriu-se de morte e de forma escandalosa o devido processo. No momento em que um juiz e um procurador ficam combinando como deve se dar o andamento dos trabalhos, não há Constituição, não há devido processo, não há processo penal que consiga sobreviver. Então, por óbvio, por evidente, a partir do momento em que eles adotam uma postura vacilante de afirmar, não veja bem, eu falei, mas não falei bem assim. Se não falou, mas não falou bem assim, significa que falou. E a partir do momento em que tudo aquilo que é apresentado não é contestado de forma vigorosa, apresentando elementos que sejam capazes de afastar tudo aquilo que seja comprometedor, na minha visão, cabe o devido processo, cabe o contraditório. Mas aqueles que sofreram qualquer tipo de condenação ou qualquer tipo de gravame, seja uma busca e apreensão, sejam bens que estão apreendidos, aquele que sofreu qualquer tipo de consequência por conta de um processo que está amplamente questionado, isso precisa ser corrigido. Então, na minha opinião, vamos investigar? Vamos investigar. Vamos dar o contraditório? Vamos dar o contraditório. Vamos exercer a ampla defesa? Sim, mas aqueles que sofreram qualquer tipo de gravame, seja uma prisão, aqueles que estão presos, aqueles que têm bens apreendidos, e tudo isso precisa ser relatado. Eles já sofreram condenação também, doutor? Então, a questão da condenação, ela é muito complexa. Eu entendo que sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu entendo que essa condenação ela está comprometida, mas por óbvio isso será objeto de apreciação dos tribunais superiores. Eu entendo que uma condenação baseada num processo completamente viciado, no momento em que se feriu o sistema acusatório, é uma condenação viciada. E aqueles que foram condenados e que hoje cumprem pena, seja ele quem for, cumpre pena baseada num processo como este, efetivamente precisa ser libertado. E isso não me interessa se o indivíduo é ligado ao partido A ou partido B. O que me interessa é o seguinte, esse indivíduo foi condenado em um processo de cartas marcadas. Aproveitando, doutor, desculpa só interrompendo, só para a gente deixar isso claro para os internautas aqui, para os nossos amigos, daqui a pouco eu vou ler algumas participações de vocês, tá, gente? Eu só quero fazer mais uma perguntinha ou outra para o doutor, depois a gente vai para a participação de vocês. Mas só esclareça isso antes, o senhor ou o IBCCRIM tem algum tipo de vínculo partidário com alguma legenda, alguma sigla brasileira ou não? Não, de modo algum. Eu não sou filiado a nenhum partido político. O IBCCRIM congrega pessoas, eu costumo dizer de forma muito, como uma espécie de brincadeira, né, Vina, que a advocacia, o mundo jurídico, a fauna é muito variada. Nós temos de A a Z. E o IBCCRIM tem uma visão de direitos humanos, tem uma visão de democracia, de devido processo. Nós temos pessoas que têm simpatia das mais variadas agremiações partidárias. O IBCCRIM não é filiado a nenhum partido político. O que defende é o cumprimento da Constituição. O que a gente quer que seja cumprido é a regra do jogo. Tá. Coisa que tudo indica que não foi cumprido nisso que vem sendo apresentado pelo site da Intercept, bem como a Veja,
Folha de São Paulo e outros veículos. Perfeito, doutor, mas agora então fazendo aqui, eu vou fazer um pouco o papel aqui do advogado do diabo, né, sem querer chamar o senhor doutor Dallagnol de nada, isso aqui é só uma força de expressão. Me explica uma coisa, doutor, agora o doutor Dallagnol, até por isso que a gente fala aqui de derrocada, é porque está para ser julgado no Conselho, ele está com algumas reclamações do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Sim. Eu queria que o senhor explicasse para nós quais são as possíveis consequências práticas que ele pode ter a partir desse momento que há essas reclamações contra o procurador no Conselho Nacional do Ministério Público. Pergunta 1. E pergunta 2 e última, por hora. Essas provas, esses vazamentos, essas informações que estão surgindo, sendo publicadas por esse pool de veículos, os maiores veículos da imprensa nacional, essas informações, ao que tudo indica, o próprio jornalista Glenn Greenwald parou de negar isso. É claro que ele não vai contar quem é a fonte dele, a Constituição lhe assiste o direito de sigilo da fonte, né? Sim. Mas, ao que tudo indica, e mesmo se isso não for assim, vamos fazer um exercício de que se assim fosse, elas têm origem ilícita, têm origem no hackeamento, notadamente o hackeamento do celular do Dr. Dallagnol. Portanto, seria prova ilícita. Eu gostaria de perguntar, então, professor, essas provas, elas teriam condão de condenar, de servir como prova efetivamente para condenar eventualmente o doutor Dallagnol, ou não, porque elas são ilícitas? E elas teriam a capacidade, porque eu acho que são duas coisas separadas, elas podem não ter a capacidade de condenar alguém, de servir para se condenar alguém, mas talvez elas tenham a capacidade de inocentar alguém, se elas são provas de que um processo penal foi maculado pela parcialidade do juiz, por exemplo. Então é isso que eu te pergunto, se a gente partir do princípio que são provas ilícitas, até que limite elas podem ser utilizadas para rever processos que já ocorreram e para condenar as pessoas que eventualmente estão incorrendo em ilicitudes que estão claras em virtude dessas mensagens. Perfeito. Partindo dessa premissa, digamos que seja uma prova ilícita. Como eu disse, muita coisa ainda precisa acontecer para nós afirmarmos de forma cabal e peremptória que essa prova é ou não é ilícita. Na minha concepção, isso ainda não está demonstrado. Muita coisa ainda precisa acontecer. Ou seja, nós ainda não sabemos se o senhor Deltan Dallagnol, por exemplo, pode sofrer alguma consequência penal com relação àquilo que já foi arrecadado, porque não sabemos efetivamente se essa prova é ilícita. Mas, ok, partindo dessa premissa, e isso terá que ser apreciado, mas partindo dessa premissa, o senhor Deltan Dallagnol não poderá sofrer consequências penais, tendo como base essa prova, esse elemento produzido e revelado até então. Que, como você bem disse, o jornalista não tem obrigatoriedade nenhuma de revelar o sigilo da fonte. Eu já vi algumas manifestações um tanto descabidas com relação ao jornalista. O jornalista, ele não é santo, ele não é bandido, ele não roubou a informação, ele não cometeu crime de receptação de informação roubada, isso é um absurdo. O jornalista... Tem gente tentando encampar essa tese de crime de receptação. Isso é a coisa mais absurda, isso é a coisa mais absurda que possa existir numa argumentação dentro do direito penal brasileiro. Doutor, você pode desconstruir, então, essa argumentação para a gente entender? Porque existe a questão elementar de que o jornalista pode preservar o sigilo da fonte e que é a função do jornalista divulgar aquilo que chega até ele e que ele entenda como algo que possa contribuir com o aperfeiçoamento democrático. Para que serve o jornalista? Então vamos acabar com a profissão de jornalista. O jornalista, ele serve para isso. Se ele não puder fazer o trabalho dele, ele não tem por que existir. Ou a receptação eu sei que um carro é roubado. O Vina fala, Yuri, eu tenho uma Mercedes aqui, é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu usei ela 6 meses, mas eu quero vender essa Mercedes por R$10.000. Eu falo, nossa, Vina, mas que promoção maravilhosa essa Mercedes, R$10.000, é R$10.000, você pode pagar em 2 vezes ainda, da forma em dinheiro, em cheque, do jeito que você quiser. É óbvio que a Mercedes R$10.000, ela é roubada, é óbvio. Ou ela é furtada, ela é produto de um crime, é óbvio. Só que o jornalista recebe uma ligação e fala, eu tenho informações assim, assim, assim. Aí o jornalista desconfia, até porque ele tem que saber, ele não vai acreditar em tudo que dizem para ele
logo no primeiro momento. Ele fala, tá, então manda uma amostra do material que você tem. O indivíduo, seja lá quem ele for, manda. O jornalista vai falar, não, eu não posso. O jornalista, ele não tem obrigatoriedade nem de perguntar para o indivíduo como é que ele conseguiu aquilo. O jornalista não é obrigado. Ah, mas como é que você conseguiu isso? Ele não é obrigado a perguntar. Mas o trabalho dele, o ofício dele, na minha concepção, o obriga até a divulgar esse tipo de informação, porque é inerente ao trabalho do jornalismo isso. É inerente. O jornalista, por óbvio e evidente, e qualquer indivíduo, eu costumo dizer, Vina, a minha mãe, que não é formada em direito, se eu der o capítulo dela da Constituição que fala que o jornalista não é obrigado a revelar a fonte, a minha mãe vai conseguir entender. Qualquer indivíduo consegue entender. Não precisa fazer um doutorado na Alemanha para conseguir compreender, porque isso é muito simples. Então, perfeito. Dito isso, voltando ao ponto que você me perguntou, Isso. O procurador Deltan não poderá sofrer consequências penais caso essa prova seja uma prova ilícita. Ponto 1. E consequências administrativas, ou seja, perda de cargo, etc. É possível. É possível. Se você perguntar para mim, é possível? Eu vou responder sim. É provável? Eu diria que não é da tradição jurídica brasileira chegar a este ponto. Não é da tradição. Se nós fizermos um inventário de casos que envolviam promotores, procuradores, magistrados, isso é muito questionado, inclusive, na magistratura, que um juiz que é pego numa conduta um tanto comprometedora, que isso fica provado, depois que ele exerce todo o seu direito à ampla defesa, e que isso fica provado, a pena máxima do juiz é uma aposentadoria com vencimentos integrais. Isso aí, a cidadania enlouquece quando fica sabendo de uma coisa dessa. Quer dizer, então, que ele se aposenta ganhando 20 mil reais por mês? E aí você responde, sim, ele se aposenta dessa situação. E aí o indivíduo que está trabalhando todos os dias, 10 horas por dia, ganhando 1.500 reais por mês, ele não entende como é que funciona o sistema de justiça do nosso país. E ele pergunta, tá, Yuri, você que fez um mestrado, um doutorado, você entende? Eu também respondo, não, eu também não entendo, porque isso é inexplicável. Só para quem não sabe disso, verdade, claro. O negócio é o seguinte, então se eu sou um juiz, eu cansei de trabalhar, estou a fim de me aposentar mais cedo, eu cometo um ato ilícito, é isso? Ou eu cometo alguma irregularidade dentro da magistratura para que eu possa me aposentar mais cedo? É assim que funciona? Olha, esse seu exemplo que é possível, é um exemplo possível. Ou vou ser mais claro, um juiz que vende uma decisão e ele é pego nessa situação, o Conselho Superior da Magistratura dará uma pena máxima dele de aposentadoria com vencimentos. É isso. Daí, da onde vem isso? Vem da lei orgânica da magistratura, que precisa ser mudada nas últimas décadas e essa lei não é alterada. O senhor acha que é possível agora, o Conselho Nacional do Ministério Público, em virtude dessas reclamações, eu queria que o senhor explicasse como funcionam essas reclamações, porque ele agora é alvo de 6 ou 7 reclamações no Conselho Nacional do Ministério Público. Sim. O que efetivamente essas reclamações podem gerar contra o senhor doutor Dallagnol? Olha, eu entendo que isso que pode acontecer... Eu não, Vina, sendo muito objetivo contigo, muito transparente, eu não acredito em uma expulsão do senhor Deltan Dallagnol dos quadros do Ministério Público Federal. Eu não acredito nisso. Agora, o que eu acredito é o mínimo que pode acontecer em uma democracia é o indivíduo envolvido nessa circunstância que ele está envolvido, pelo menos é o que tudo indica, é o afastamento dele da Operação Lava Jato. Eu diria até o afastamento dele da seção criminal do Ministério Público Federal. Ele deve ser remanejado para qualquer outra área do Ministério Público Federal, e eu estou dizendo o mínimo. O mínimo. Perfeito. Dizendo o mínimo. O mínimo que pode acontecer é ele ser remanejado para outra área do direito, para o meio ambiente, para consumidor, enfim, para outra área do direito, mas ele deve ser afastado da seção criminal do Ministério Público Federal e da Lava Jato nem se fala. Isso está comprometido a atividade na Lava Jato. Tá ótimo, obrigado. Ainda bem que o senhor responde objetivamente. Olha só, doutor, agora eu vou ler algumas coisas dos internautas,
como são muitas manifestações, eu gostaria que o senhor pudesse, na medida do possível, responder o mais ágil possível, para a gente responder bastante gente, tá? Eu vou começar aqui com o Ted Hare, por exemplo. Ele fala, um julgamento comprometido como foi. Lula não pode exigir reparação por danos morais? Você consegue responder rapidamente? Sim, a resposta é sim. A questão é como funciona o sistema de justiça criminal. Qualquer ação que você mova nesse sentido, porque ele pode exigir de quem? Ele vai ter que exigir do Estado. Qualquer ação que é movida contra o Estado, na tradição brasileira, acaba sendo algo muito moroso e muitas vezes o indivíduo que moveu essa ação não consegue ver o resultado da ação de tanto que ela demora. Deixa para os herdeiros. Exatamente. E aí, Vina, é importante fazer um parênteses muito, muito breve, dizer o seguinte, que muitas vezes nós observamos que, não, nós precisamos acabar com a quantidade de recursos, a justiça é morosa, muita gente fica impune, mas o que ninguém diz é que o principal litigante do país, aquele que mais tem ações no sistema de justiça do Brasil, é o Estado, é a União. Por meio do INSS, não? Também, Caixa Econômica Federal, INSS, Petrobras, os entes federativos, os municípios, as procuradorias dos municípios, dos estados. A grande quantidade de processos que existe no sistema de justiça se deve ao próprio Estado. Mas o Estado como autor da causa? Muitas vezes, também. O Estado como autor. O Estado, muitas e muitas vezes, como recorrente da causa. Esse exemplo que você deu do INSS... Até por uma obrigação legal, né, doutor? Às vezes os advogados têm, né? Os advogados do Estado. Exatamente, o que é absurdo. Uma obrigatoriedade de recorrer. Por exemplo, se o INSS perde uma questão de uma aposentadoria que ele realmente não tem razão, ele tem mais que pagar logo a aposentadoria, ele, por lei, é obrigado a recorrer. Exato, o que é absurdo. A questão de remédio. O indivíduo pede um remédio para o Estado se nega. O indivíduo entra com ação, ganha ação muitas vezes com tutela antecipada, o Estado recorre dessa tutela antecipada. Isso é um absurdo, sendo que o Estado deveria cumprir o dever de fornecer esse remédio. Mas respondendo à pergunta do nosso amigo, sim, ele tem esse direito. Porém, a dificuldade existe em exercer esse direito. Perfeito. A Marta pergunta, no CPP, Código de Processo Penal, não diz que a suspeição ou impedimento gera nulidade? É absoluta ou relativa? Sim, eu entendo que... Primeiro que eu entendo que nem nulidade relativa ela existe. Eu já entendo por isso. O senhor gostaria de explicar um pouquinho para o pessoal mais leigo a diferença entre nulidade relativa e absoluta? O que acontece? A nulidade é algo, vou explicar de uma maneira bem singela. A nulidade é um defeito, é um erro que ocorre no processo. A tradição do processo civil brasileiro dividiu a nulidade em nulidade relativa e nulidade absoluta. Essa tradição processualística civil foi trazida indevidamente para o processo penal. E, desculpa, doutor, só uma coisa. Então, essa divisão, ela não consta em lei, ela é jurisprudencial, é isso? Não, ela consta, mas é uma contaminação indevida. É uma contaminação indevida do processo civil no processo penal. Ela é indevida. A questão é que a jurisprudência muitas vezes amplia aquilo que se entende por nulidade absoluta e nulidade relativa. Ela amplia. E aí é dito assim, a nulidade ela é absoluta, ela não precisa ser demonstrada e ela pode ser levantada, alegada em qualquer momento do processo, a nulidade absoluta. A nulidade relativa, o indivíduo precisa demonstrar qual foi o prejuízo que ele teve com aquele ato irregular, com aquela falha, aquele erro que aconteceu no processo. A questão, Vina, é que o indivíduo está preso, o indivíduo sofreu uma busca e apreensão, o indivíduo está com os bens bloqueados, o prejuízo já existe. Então, eu entendo que a nulidade relativa ela não deveria nem existir no processo penal. O que existe no processo penal são atos irregulares que precisam ser refeitos, caso seja possível ser refeito. Se não é possível ser refeito, aquilo que é consequência daquilo que foi mal feito tem que ser indenizado. Precisa ser desfeito, ou seja, precisa ser anulado e o processo precisa continuar daquele ponto em diante. Mas respondendo a nossa amiga, a resposta é sim, uma nulidade absoluta que acarreta a nulidade do processo.
Perfeito, perfeito. A Norma Castro, ela fala, eu moro em Brasília e hoje fui em um salão de beleza e todas as mulheres que estavam lá falaram mal do Bolsonaro. Antes era o contrário, ninguém podia falar mal dele. Então a situação está diferente. Olha, Norma, eu tenho sentido isso também, viu? Você mora em Brasília, eu moro em São Paulo, são regiões aí onde o bolsonarismo ainda graça fortemente, né? E sabe que eu também tenho sentido isso? Teve um dia desses, eu vou contar uma descrição aqui para vocês. Eu estava voltando de um evento à noite, já bem quase de manhã de metrô. O metrô já tinha aberto, eu tinha bebido um pouco, e eu comecei a falar do Lula no metrô, meio alto e tal, assim. E meio para ver, eu estava com bastante coragem, né, em virtude da forma como eu estava ali. E daí, a reação foi bem diferente da que eu imaginava. Eu esperava que eu ia encontrar mais reação das pessoas contrárias, defendendo o Bolsonaro. E então, concordando com você, viu, Norma? Eu acho que também tem sentido essa mudança de clima. Você tem sentido ou não que isso, doutora? As pesquisas de opinião mostram isso, até a pesquisa do Instituto XP mostra isso, né? Mas no dia a dia, só tem sentido que tem caído o apoio a esse governo e também aos desmandos do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça Sérgio Moro? Eu já tive a oportunidade de responder, de fazer esse debate, inclusive no programa com a Marilu, já há um tempo atrás. Eu sinto, sim, que setores populares já apresentam uma certa descrença ao governo atual. Setores estratégicos, por uma questão de sobrevivência, ainda acreditam no governo, porque sabem que o Brasil passar por mais um impeachment, por exemplo, é algo extremamente traumático. É ruim para as próprias instituições, né? Na democracia do país, para a imagem internacional do país. É triste a gente ter que passar por isso, né? É algo traumático. Isso demonstra uma democracia extremamente infantil, porque não sabe o que quer. Escolhe um presidente, depois, 1 ou 2 anos depois, quer tirar esse presidente que escolheu. Isso é uma infantilidade democrática. Mas, fazendo essa ponderação que a colega de Brasília fez, sim, eu vejo que alguns setores, diversos setores, ainda mais eu que tenho oportunidade, eu dou aula e palestras em outras regiões do Brasil, então viajo bastante, e eu tenho observado isso cada vez mais. O governo e o próprio presidente não tem mais digamos assim, a hegemonia do sentimento popular que tinha no final do ano passado e no começo desse ano. Perfeito, perfeito. Vamos só ver mais uma, que a Helena Azevedo, ela fala, nunca, ela bota nunca em caixa alta, em letra maiúscula, nunca vão mudar as regras que dão todas as regalias para juízes que cometem crimes. Eles não deixariam. Agora, todos os trabalhadores brasileiros pagam com direitos cortados. Muito bem apontado, né, Helena? Como é fácil você solicitar para o cidadão brasileiro que ele faça o seu esforço no âmbito da reforma da Previdência. Como é fácil. Como é difícil você fazer com que os maiores devedores do INSS paguem as suas dívidas para dar a sua cota também de sacrifício para que se resolva essas questões, né? Como é difícil você mexer nas regalias das autoridades, né? Mas esse nunca, esse eu gostaria de perguntar para o doutor Yuri, porque a lei orgânica da magistratura, essa lei aqui que o senhor citou, doutor, ela realmente tem algumas coisas ali que são verdadeiras aberrações. E isso de que a principal sanção, a principal punição que um juiz que incomete ali um tipo de irregularidade que vem de uma sentença, a principal sanção que ele pode ter é uma aposentadoria compulsória com salário integral. É dose a gente acreditar que isso não vai mudar, porque não tem a menor razão de ser mais. Isso aí é um resquício de clientelismo, né? Daquela elite que sugava mesmo o Estado. Eram cidadãos de primeira classe, em detrimento dos outros demais que eram de segunda. Outra coisa, doutor, outra coisa que eu espero ver alterada na lei orgânica da magistratura são os 2 meses de férias para magistrados. Por que diabos os magistrados do Brasil têm o dobro de férias do que todo o resto dos cidadãos comuns? Então eu queria perguntar ao senhor algumas coisas, o senhor vê a possibilidade, o senhor vê um debate dentro do meio acadêmico, do meio jurídico, para que a gente altere algumas coisas na lei orgânica da magistratura que são verdadeiros resquícios de um país aristocrático, escravista. O senhor vê alguma perspectiva? Veja, Vini, eu tenho uma curiosidade a respeito disso. 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ficar alguns dias no Chile estudando o sistema de justiça criminal chileno.
Porque o Chile passou por uma reforma, uma ampla reforma do processo penal e do sistema de justiça criminal, e aí nós fomos estudar o sistema de justiça criminal chileno por conta dessa e a reforma do Código de Processo Penal chileno. Quando foi reformado o Código de Processo chileno, doutor? Sim, sim, e todo o sistema de justiça criminal, todo o sistema de justiça criminal. Tanto é que, para você ter uma ideia, o que é uma informação curiosa, os funcionários, como os funcionários públicos, muitos podem entender que o juiz não é um funcionário público, mas ele é. Os funcionários públicos, juízes, promotores, que são os fiscais, né, os fiscales no sistema chileno, eles passam por avaliação periódica. Eles são avaliados periodicamente. Isso significa o seguinte, que não é o indivíduo estudar, se matar estudando, seja porque ele se esforçou muito, ou seja porque além de se esforçar muito, a família dele teve condições de sustentá-lo por vários anos até ele ter a oportunidade, a possibilidade de passar num concurso de extrema relevância que é a magistratura do Ministério Público, não significa que ele fez isso e nunca mais ele vai ter que fazer nada. No sistema chileno, isso não significa. E países como o Chile, como o Uruguai... O senhor diz a questão da inamovibilidade, é isso? Exato, exato. A questão da própria estabilidade do juiz. Do juiz de qualquer servidor, né, doutor? Exatamente. O que acontece, Vini? Eu acho que nós temos que ter aí uma certa paciência, e eu sei que o seu público, o público que te assiste, é um público mais progressista, um público de um pessoal mais ligado aos movimentos de esquerda, que é o público que eu mais dialogo, claro. Mas eu costumo dizer, a gente precisa ter uma generosidade militante, uma certa paciência, porque esses dias eu estava conversando com um colega a respeito da reforma da Previdência, e aí ele perguntou a minha opinião, e ele estava crente que eu ia responder que eu sou contra. E aí ele falou, Yuri, mas você é a favor da reforma da Previdência? Eu falei, eu sou. Ele falou, mas você? Eu falei, mas eu quero debater qual que é a reforma que nós vamos fazer. Eu quero debater qual que é a reforma que nós vamos fazer. A reforma que nós vamos fazer vai incluir a magistratura e o Ministério Público? Vai incluir os militares? Qual que é a reforma? Vai incluir a alta cúpula do funcionalismo? Vai incluir? Porque se não for incluir, aí eu sou contra fazer. Porque fazer a reforma para o cidadão comum, para o trabalhador comum da iniciativa privada, aí é muito fácil. Eu quero fazer... Se for para fazer uma reforma, nós vamos ter que fazer uma reforma que discuta a radicalidade da questão. Porque senão não é uma reforma, é um golpe de cena. Agora, doutor... Essa é a minha posição. Perfeito. Agora, sim, sobre essas duas questões, especificamente essas duas questões, que para mim são absolutamente assombrosas, O juiz ter 2 meses de férias, eu não me conformo com o juiz ter 2 meses de férias. E o juiz ter a sua pena máxima diante de alguma irregularidade cometida ali no fazer da magistratura, a aposentadoria compulsória. O senhor tem esperança, expectativa, fé, que isso possa ser alterado num curto espaço de tempo no Brasil? Sim, e me perdoe que eu acabei desviando da pergunta, e eu citei o sistema de justiça chileno, porque conversando com uma juíza lá, ela fez a seguinte anedota: eu vou para o Brasil ser juíza no Brasil, porque lá juiz tem 2 meses de férias. E aqui no Chile não é assim. A juíza falou isso para todos nós lá, em tom de brincadeira, mas para se ter uma ideia. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a cidadania mudou, Vira. Os meios de comunicação, eles mudaram, a sociedade ela está mudando. O indivíduo, ele não aceita mais, assim, gratuitamente, uma aberração que aquele que se acha iluminado ou que se acha uma casta, seja ela da onde for, uma casta política ou uma casta do funcionalismo, ele vai fazer isso e aquilo e vai ficar tudo bem. Não. Pode ser que não seja alterado isso a curto prazo. O que é a curto prazo? Nos próximos 2 a 5 anos. Mas, na minha visão, isso não se sustenta na próxima década. Não se sustenta, porque a cidadania não engole mais isso. Ótimo, que bom te ouvir, viu, doutor? Obrigado por dar um pouco de otimismo para a gente aqui, com um otimismo com o pé no chão, né? Agora eu queria ler 2 superchats, doutor, eles vão no mesmo sentido, então eu vou ler eles juntos. Um é do Werner Piana, falando que não é infantilidade democrática, o que o senhor já estava dizendo, né? As eleições de 2018 foram farsa, fraude,
têm que ser anuladas. O resto é conversa mole. Só Jesus vai nos proteger. Segura, esse é o Werner Piana. E também, gente, desculpa, eu sou não sou Pedro Zambarda, sou lento. Aqui, a Cátia Maria Leal da Fonseca. Entendo que não é infantilidade. Houve fraude eleitoral e as provas disso estão sendo esfregadas na nossa cara. Eu vou deixar o senhor responder, até porque eles estão querendo discordar do que o senhor disse de infantilidade. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Voltando àquela questão das provas que temos hoje em dia, de que houve um processo parcial. Aí a gente estava discutindo se isso pode servir para inocentar, né, o ex-presidente Lula, ou quem quer que tenha, ou seja, para anular um processo. O senhor disse que sim, pode anular o processo, mesmo sendo prova ilícita, né, mas que para condenar, para ser usada criminalmente contra as pessoas ali que aparecem nessas conversas praticando atos ilícitos, talvez não, porque a prova é ilícita. Mas eu te pergunto, e para anular uma eleição? Já que a prisão do ex-presidente Lula, que se deu em virtude de um processo parcial, influenciou no processo eleitoral, eu te pergunto, poderia se anular as eleições, doutor? Existe algum caminho jurídico para tanto? Veja, velho, primeiro, eu acredito que em nenhum lugar do planeta um juiz que tenha condenado um indivíduo que estava em primeiro lugar em todas as pesquisas tenha virado ministro daquele que não estava em primeiro lugar. É uma cinte, né? É uma cinte. Eu acredito que em nenhum lugar da história da humanidade isso tenha ocorrido. Isso é algo tipicamente brasileiro, o que é absurdo. Isso é a consideração. Com relação à infantilidade, eu falo no seguinte sentido, o Vina e os amigos que colocaram esse argumento. Se nós pegarmos... desde pulando o Sarney, né, que tivemos a morte aí de Tancredo Neves, mas se nós pegarmos Collor, depois Fernando Henrique, Lula e Dilma, de 4 presidentes que foram eleitos, 2 sofreram impeachment. 50%. Num sistema em que 50%, e eu não estou nem discutindo o motivo é outra conversa. Mas num sistema em que 50% deu errado, significa que tem alguma coisa errada nesse sistema. Essa é a minha posição. Se temos algum erro nesse sistema, aí precisamos debater qual que é o erro. Aí o erro está em debate. Mas que na minha concepção o erro existe, sim, ele existe. Agora, falando especificamente do processo, eu entendo que, pelo menos daquilo que eu vi até o momento, eu entendo que este processo, com as falhas, que, pelo que tudo indica, escandalosas, de um consórcio entre o procurador e o juiz... Que depois virou ministro da Justiça, do que se favoreceu com essas falhas? Não, isso é escandaloso. Mas eu entendo que isso especificamente... não tem o condão, não tem a capacidade de anular uma eleição. Agora, aquilo que vem sendo debatido em âmbito da justiça eleitoral, do partido do presidente, envolvido em questões aí... De laranjas, doutor, estou falando? Exatamente. Aí, isso ficando comprovado, a minha resposta é sim. Aí no âmbito efetivo do direito eleitoral mesmo. Exato. Aí a minha resposta é sim, isso tem uma capacidade de dar outro desfecho ao resultado eleitoral. Dar um outro desfecho. A questão Vina, é a seguinte, que se nós olharmos a chapa Dilma-Temer, quando essa discussão chegou no âmbito do TSE, o TSE decidiu com relação a... aquilo que decidiu pela Dilma não foi o mesmo que foi decidido com relação a Temer. Nesse momento, o TSE abre um precedente de que a chapa que foi eleita de forma una não necessariamente é julgada de forma una. Pois, se nós entendermos que ocorreu alguma irregularidade eleitoral, que é polêmico isso, mas se nós entendermos que ocorreu alguma irregularidade na gestão Dilma, por que isso não foi expandido ao Temer? É uma pergunta que precisaria ser feita ao TSE, pois a votação demonstrou isso à época, que houve uma divisão da chapa Dilma-Temer.
Então, essa divisão ela não está impedida de ocorrer nesse momento. E aí, isso em benefício do general Mourão, numa eventual Exatamente. cassação da candidatura Bolsonaro, é isso? Exatamente, é isso que o nosso amigo internauta tem que ficar ciente. Deus me livre, hein, pessoal? O que será que é pior, Bolsonaro ou general Mourão na presidência? Tem que ficar ciente. No momento em que o TSE divide a chapa Dilma Temer, mantém o Temer no cargo, e a ex-presidenta sofre aquilo que sofreu, que a história construirá uma narrativa, nós temos uma narrativa, o presidente que ganhou a eleição tem outra narrativa, completamente diferente da nossa, e a história apresentará a sua narrativa. Mas a presidenta Dilma sofre aquilo que ela sofreu, e a chapa é dividida, e o ex-presidente Temer é mantido no cargo. Aí eu te pergunto, Vina e amigos que nos acompanham, o que me garante que isso não ocorra nesse momento? Pois é, ótimo falar nisso, porque eu vou pegar um gancho com uma mensagem da Márcia aqui. Mas antes disso, doutor, eu vou te contar uma coisa. Nesse programa, a gente concede 3 troféus a personalidades públicas aí brasileiras, né? São 3 troféus, eles carregam os nomes de seus patronos, o que deve ser motivo de muito orgulho para eles. O primeiro é o troféu Manuela Dávila de Defesa da Democracia. Então eu queria que o senhor fosse pensando quem que o senhor vai votar no final, tá? São personagens que destacaram na semana. Manuela Dávila de Defesa da Democracia. O segundo é troféu Joyce Halsemann de Cinismo. Jesus. E o terceiro é o troféu Carlos Zambelli de Estupidez. Aí os nossos moderadores, presente estando, eles podem ir compilando aqui até o fim. A gente ainda tem mais 15 minutos de live, tá? Eles podem ir compilando os votos das pessoas. No final eu vou dar os meus votos, o senhor pode acompanhá-los, pode dar outros nomes ou votar junto com os nossos internautas, que a gente no final fala os votos deles. Então, votem, pessoal. Esses troféus, 2 deles foram criados pela Marta Neves, uma leitora nossa aí, que gosta muito de reclamar de mim, mas ela é gente boa. Então, a Márcia, ela fala assim, doutor, olha, estamos vivendo uma nova ditadura. Os militares não mudaram sua natureza golpista, só que desta vez sem tanques. Agora eles se escondem atrás da Lava Jato e do judiciário golpista. Bom, essa é uma tese, né, Márcia, já defendida há muito tempo pela própria defesa do ex-presidente Lula, que eles chamam de lawfare, né? O senhor sabe o que quer dizer esse conceito de lawfare, claro, né? Claro. E é um conceito até que pode se aplicar a diferentes países da América do Sul. No Equador, especificamente, eu vejo algo muito semelhante. Na Argentina também, no próprio Paraguai. Honduras, na Nicarágua, de uma certa maneira, enfim. Mas agora, então isso é uma coisa que esse golpe moderno, vamos dizer assim, ele é uma ideia, um conceito que existe há algum tempo. Agora, o que tem de novo, que surgiu de novo essa semana, que eu reputo como novo? Essa entrevista que deu para a revista Época o ministro Dias Toffoli, de que articulou como se político fosse, pegou, colocou sua toga e foi ali fazer política. Falando que ele negociou na manutenção do presidente do Lula, não sei o quê, fez política junto com os setores militares. E isso, para mim, torna-se uma evidência até maior do que as anteriores de que a gente está diante de um Estado não democrático. Mas o doutor Pedro Serrano, professor da PUC, com quem o professor Ideu, o doutor Ideu, que vem bastante ao DCM, trabalha bastante junto, fala em autoritarismo líquido. Eu acho que essa entrevista do ministro Dias Toffoli mostrou que esse autoritarismo nem é tão líquido assim. Ele, no mínimo, já é gelatinoso, para não dizer que ele é completamente sólido, sabe? Então, eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, do que a Márcia disse, e se o senhor acredita que essa entrevista que o ministro Dias Toffoli concedeu à revista Época, não mostra que já excedemos o limite do Estado democrático. Vina, o que acontece? Nós temos que ter a maturidade política de reconhecer algumas coisas, e isso quando eu converso com meus amigos que são liberais coerentes, eles têm essa maturidade, porque eu costumo dizer para os meus amigos que são liberais coerentes, eu falo, gente, vocês elogiam tanto a Polícia Federal, mas o que era a Polícia Federal antes do governo Lula, antes do ministro Márcio Tomás Basso? Era um cartório, que você ia lá para tirar passaporte. Ninguém nunca tinha ouvido falar da Polícia Federal antes do governo Lula e antes do ministro da Justiça, Márcio Tomás Basso. Isso é uma verdade
incontestável, a história está aí para demonstrar, é só pegar os números. É só pegar os números. Outras carreiras foram valorizadas também nos mandatos Lula e Dilma. Eu gostaria de saber qual que é a bronca que os militares têm, especificamente do ex-presidente Lula, porque eles nunca foram tão valorizados nos últimos 30 anos como foram valorizados no governo Lula. Então eu queria saber qual que é o problema que eles têm com o ex-presidente Lula, que, na minha opinião, é um dos maiores cases da história da humanidade de lawfare. Se tirar o conceito de lawfare, o ex-presidente Lula é um dos maiores cases da história da humanidade de vítima. Ele é vítima de um lawfare. Isso aí é evidente. Eu não estou nem discutindo a questão processual. Nós podemos fazer o debate processual da questão do triplex, da questão do sítio, daquilo que, evidentemente, que deixando sempre muito claro que não somos advogados do ex-presidente, temos que respeitar a defesa dele, podemos fazer toda a consideração processual, a consideração que eu estou fazendo, ela é uma consideração jurídico-política. Ele é vítima de lawfare, sem a menor dúvida. Com relação a isso que a Márcia colocou, dos militares, veja, o militarismo brasileiro, enquanto não promover um verdadeiro acerto de contas com relação ao seu período de 64 a 84, não promoverá um salto de qualidade democrático. Enquanto o militarismo brasileiro não rechaçar posturas que ovacionam figuras como Brilhante Ustra, posturas autoritárias, posturas de apologia à tortura, esse sistema, esse militarismo não dará o salto democrático necessário. Então, de certo modo, de certa maneira, eu concordo com isso que ela falou. Eu penso que é muito difícil, Vina, como nós falarmos da polícia. Mas a polícia. A polícia é uma corporação imensa no estado de São Paulo e no Brasil. E existem setores que pensam completamente diferente de outros setores. Eu já tive a oportunidade de participar de bancas de capitões de capitão da polícia, em que um deles falou: ser militar é uma coisa que mais prejudica do que ajuda a gente. Um deles chegou a falar isso. Então, existem setores do próprio militarismo que não concordam com uma postura como essa. Mas setores hegemônicos, enquanto não promoverem um verdadeiro acerto de contas com a história brasileira, que efetivamente foi uma ditadura, que efetivamente foi um golpe civil, militar e empresarial, enquanto isso não for feito, nós não conseguiremos injetar democracia no militarismo brasileiro. Essa é a minha posição. Perfeitamente. Eu quero agora aqui ler alguns superchats que gentilmente enviaram para a gente aqui. O primeiro é do Butantan 04, time de futebol. Fale de maneira clara e objetiva sobre a figura jurídica da legítima defesa de terceiro. Será que o senhor pode explicar para o nosso leitor rapidamente isso? Eu não entendi direito a relação, mas o senhor podia explicar um pouquinho? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que é até mais fácil para as pessoas que não são do direito entenderem por meio do exemplo. Eu estou andando na rua e estou passando numa avenida, tem um muro. Eu ouço gritos do outro lado do muro, subo no muro, vejo uma senhora sendo estuprada. Eu pulo o muro, mato o estuprador. Isso é legítima defesa de terceiros. Isso é um exemplo de manuais da prova da OAB de uma legítima defesa de terceiro. Ou seja, é você agir não porque a sua integridade ou a sua vida está sendo ameaçada, e sim porque a vida e a integridade de um terceiro está sendo ameaçada. Uma das questões, essa pergunta, de certa maneira, Vina, ela é muito importante, porque nos remete ao pacote anticrime do nosso ministro da Justiça, né? Do ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Uhum. Uma ampliação da legítima defesa. A legítima defesa é um instituto consagrado, não no direito aqui de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Sul. É um instituto consagrado desde a Alemanha, desde a Europa, vindo ao Brasil, e é um instituto consolidado na doutrina e na jurisprudência. No momento em que ele amplia a legítima defesa no pacote anticrime, o que ele está colocando, de certa maneira, é uma licença para que péssimos profissionais da polícia possam agir a seu bel prazer. Ele diz que se sentiu ameaçado e que atirou primeiro e que matou aquele indivíduo que estava em atitude suspeita. A minha questão, Vina, é se a atitude suspeita ela vai ocorrer em Higienópolis ou vai ocorrer nos melhores bairros de São Paulo ou nos bairros da periferia. Eu acho que a resposta ela é evidente. É praticamente uma pergunta retórica, né, doutor? Então, a resposta ela é evidente e é mais do mesmo, mais mais um absurdo proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, no que tange a legítima defesa. Entendi, perfeito, perfeito. Bom, tá, eu vou ler mais 2 superchats aqui, a gente está chegando no final, nós temos que votar os nossos troféus. A Kátia de Almeida Carvalho, ela fala, boa noite, Vinícius, parabéns pelo seu trabalho, eu gosto muito dos seus comentários super inteligentes. Pô, Kátia, obrigado, né? Concordo. Obrigado, doutor, valeu, eu agradeço. E o TPC Melo, ele fala dia 13, todos nas ruas, ou a TPC Melo, não sei, é isso aí, gente, eu também faço essa convocação junto com ela. Agora, doutor, a gente está aqui a 5 minutos do final, eu vou votar, eu voto, o senhor vota, tá? E aí o JJ Moura, nosso queridíssimo moderador, ele vai compilando, deixa para compilar até quando a gente vai quase acabando, para ter o máximo de votos possíveis, tá, JJ Moura? Assim, mais gente que queira participar, consegue participar. O nosso voto, doutor, tem o mesmo valor do que o voto de cada um dos internautas, então Perfeito. O senhor só vai ter tempo para argumentar a respeito dele, não é um voto com maior peso. Uhum. Eu vou começar pelo o troféu Manuela Dávila, de defesa da democracia, e eu vou votar na Raquel Sherazade. Olha só, nessa jornalista Raquel Sherazade, eu não sei se o senhor viu o que aconteceu nos últimos dias, ontem e hoje com ela, doutor, chegou a ver, não? Sim, eu sei que ela eu... Explicar aqui, eu vou dizer, ela é uma jornalista que todo mundo ficou conhecida pelas suas opiniões extremamente conservadoras, né? Sim. Extremamente conservadoras a respeito da política, dos costumes, ela era daquelas pessoas que achavam que era bandido. Então, ela veio ao ar, mudou um vídeo falando que mudou. Eu mudei. Bom que as pessoas mudam. E tem muito mais progressistas, né? Opiniões, posturas mais progressistas. Sim. Passou sempre chegando ao ponto de chegar em reclamações aí para o Silvio Santos, depois que ela fez severas críticas até que de uma maneira talvez um pouco generalizantes demais, até, eu posso até concordar com isso, que a classe dos agentes carcerários, e aí o Silvio Santos disse que não gostou. Voltamos, desculpa, meu pessoal. Mas então, eu estava dizendo isso a respeito da Raquel Sherazade. Então, eu vou deixar aqui o meu voto para ela, porque ela teve que deixar o Twitter em virtude das suas opiniões, isso é antidemocrático, então eu quero deixar minha força para ela, que é o meu voto. E o seu, doutor? Olha, Vinícius, por incrível que pareça, e isso demonstra a complexidade do mundo que a gente vive hoje, o meu voto em defesa da democracia, por mais incrível que pareça, eu vou dar meu voto ao Reinaldo Azevedo, que nós, inclusive, estivemos com ele, ele fez uma série de ponderações. É verdade, estivemos com ele essa semana, uma parceria do Instituto Renove com o IBC CRIM, né, doutor? Um evento. Exato. Foi um evento muito bom, muito interessante. Tivemos a oportunidade de debater diversas questões, a principal delas a ética no judiciário, e ele apresentou algumas posições que precisam ser reconhecidas como posições em defesa da democracia, da Constituição, do devido processo, e de um certo tempo para cá ele vem apontando todas essas arbitrariedades
todos esses absurdos que vivemos aí do sistema de justiça criminal, especificamente da Operação Lava Jato. Então, esse é o meu voto, Reinaldo Azevedo. O meu voto, o pessoal não gostou dele, gente. Junta esse voto para outra pessoa. Imagina o meu, pessoal. Imagina o seu. Olha, tem deixa eu ver, ela até falou aqui. Deixa eu ver quem falou. Falou uma coisa assim, tamo mal, hein? Shirazade e Reinaldo Azevedo. Sim, mas eu reconheço que vocês mesmo, pessoal, desculpa. Eu reconheço que estamos mal. Ela tem razão, estamos mal. Nós estamos mal. É verdade. Bom, agora eu vou votar no troféu Joyce Hasselman de cinismo. Troféu Joyce Hasselman de cinismo. Não, desculpa. Primeiro eu quero votar no troféu Carlos Zambelli de estupidez. Porque o troféu Carlos Zambelli de estupidez, essa aqui é a 4ª edição desse programa, viu, doutor? Ele é relativamente novo. E eu, infelizmente, vou ter que novamente votar no do presidente Jair Bolsonaro. Mas era o voto que eu ia dar. Difícil. Ele é o concurso. Ele é o concurso. Eu vou ter que tirar ele mesmo. Ele vai ser o patrono oficial, não sei, porque não dá para fugir muito dele. O rapaz manda você fazer de cocô um dia sim, um dia não, doutor. Ou o que esse presidente fala, para ficar em uma bobagem só que ele falou, né? Não fica difícil. Então, esse é o meu voto, você pode votar o seu aí. Não quero mais falar desse homem. Seria o voto, exatamente, seria o voto. É um voto já ao concurso, porque cada dia é uma novidade e é um comentário descabido. É um exemplo cabal de que muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de ficarem caladas. Então, é o meu voto já desde quando as categorias foram apresentadas a mim, esse foi o primeiro voto que veio na minha cabeça. Perfeitamente. E agora, o meu voto para o troféu Joyce Hasselman de cinismo vai para o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele me vai à revista Época para dizer que fez política com toga com a maior cara de peroba, cínico é pouco, e vem falar que tem momentos que o Supremo Tribunal Federal, quando está tudo na certo, eles têm que cuidar disso. Onde está escrito isso, ministro? O senhor não inventa coisa, não. A Constituição ela não foi escrita pelo senhor, não pode ser escrita pelo senhor, não pode ser reescrita pelo senhor. Existe uma janela discricionária. Eu entendo que a janela discricionária de um ministro do STF talvez seja até um pouco mais ampla do que de um magistrado comum para interpretar a lei. Mas o senhor não me reescreva a Constituição Federal, não me reescreva. E antes que o senhor dê o seu voto, a gente está muito no final, acabou de chegar no superchat, eu preciso ler do Carlos Alberto Campos Lima. Boa noite, excelente entrevista. Obrigado, Carlos Alberto. O doutor é ótimo mesmo, né? Então, seu voto, doutor. Veja, Vina, é que o pessoal, eu ia até propor de votar antes, porque senão o pessoal vai falar, eles combinaram o voto. Mas... Então, uma coisa, JJ Moura, enquanto ele dá o voto, será que você pode colocar aqui, de novo, se você já não colocou? Me desculpe, eu tenho dificuldade de acompanhar o chat. Obrigado, meu querido. Mas esse papel que o ministro Dias Toffoli quer ocupar na República Brasileira de poder moderador, nós precisamos avisá-lo que não existe na Constituição. É do tempo imperial, né, doutor? A Constituição é outra. Ela caiu em desuso. O poder moderador não existe. E eu daria outro exemplo. Quando ele foi convidado a uma reunião para que os poderes estejam irmanados em defesa da corrupção, e ele compareceu ao evento. Ele julga, ele não combate. Ele está lá para julgar e não para combater, e nem para fomentar. A tarefa dele é julgar. Então, eu daria esse troféu a ele, sem a menor dúvida, por entender que, pelo visto, e infelizmente, o ministro não entendeu o lugar que ele está, a posição constitucional que ele ocupa dentro do jogo democrático. Perfeitamente. Eu concordo com o senhor, é mesmo, né? Poder moderador existia, para quem não lembra aí da época da escola, existia o poder moderador, né, pessoal? Na época do Império existia o poder moderador, a Constituição é outra. Olha aqui, o JJ Moro compilou para nós os dados. Manuela Dávila de Democracia, a própria Manuela ganhou 1, o Glenn 2, a Erundina 7, que beleza.
Luiz Erundina, muito melhor do que ganhar os que a gente votou. A Dilma 1, a Gleisi 1, o presidente do INPE 1 e a bancada que defendeu Lula no Supremo. Poxa, que bonito voto. 1. Então, perdemos, viu, doutor? O troféu Manuela da Democracia ficou para Luiz Erundina. Eu acho que ficou em boas mãos. Exatamente, excelente. Agora, o troféu Joyce Hausmann de cinismo. Moro, 5. Joyce, a própria Joyce, 7. Ela fez alguma coisa essa semana de cine? Ela é? Bom. Bolsonaro 1, Deltan 1, Lebos, Carolina Lebos. Nem falamos dela, doutor. Infelizmente já não estou mais com tempo. 1. Toffoli, 2, com os nossos 2. 4. Eduardo Bolsonaro 1. Então, ganhou, na verdade, a própria Joyce Hausmann, patrona, uma pessoa... De fato, ela tem bastante cinismo na veia, viu? Também acho que nunca fica mal com ela. E o troféu, finalmente, Carla Zambelli, de estupidez, Bolsonaro 9, Moro 3, Bolsonaro, partido tetracampeão. A gente só tem que dar os parabéns aí pro presidente da República. Doutor, e todo mundo, muito obrigado pela presença de vocês nesse sabadão. Gente, eu agradeço, esse programa é feito para vocês. No próximo a gente vai ter umas novidades, a gente vai começar a transmitir uns videozinhos das coisas que a gente fala, vou preparar esse programa novo que o Kiko Nogueira e o DCM propiciam para nós aqui, ele permite a gente ter mais os recursos que eu estou aprendendo ainda, tem uma equipe que está ensinando, eu sou lerdo, mas eu aprendo. Então, o programa tem tudo para ficar melhor, gente, eu agradeço muito a presença de vocês. E o senhor, doutor, muito obrigado pela presença, o senhor engrandeceu bastante aqui a nossa conversa de sábado. Obrigado. Eu costumo dizer, Vina, que quando a gente opta pelo direito, com o passar dos anos a gente vai perdendo os amigos, né? Porque a gente do direito fala uma língua que só a gente se entende entre a gente. Os amigos de outras áreas, que vão para o jornalismo, medicina, engenharia, eles passam a não querer ser mais, a gozar da nossa amizade, porque eles a gente não entende mais o que a gente fala, eles acham que eles estão sendo enrolados, o cara está querendo me enrolar, ele é advogado. Então, sempre quando a gente tem uma oportunidade de falar, ainda mais falar de assunto de extrema relevância, que são os assuntos que você colocou, é sempre um motivo de muita honra, de alegria, e a gente se coloca à disposição. Eu tenho certeza que você terá convidados que são muito mais, com assuntos muito mais interessantes, que não são do direito. O pessoal vai gostar muito mais. Só que... É importante, né, doutor? O direito penal, o processo penal está na ordem do dia, está na pauta política do país. E é um debate que precisa ser feito. É isso aí. Obrigado, então, minha gente. Obrigadão, até sábado que vem. Quero agradecer também a doutora de Fortaleza, ela sabe quem é, e a Tereza Sena mandou aqui um superchat de R$2, muito obrigado, não era para eu falar o valor, eu falei sem querer, e até semana que vem, e durante a semana também estarei presente no Essencial, ou no DCM ao meio-dia, com o Kiko, com o Pedro, e turma limitada. Um abração, minha gente, até mais. Obrigado, abraço. Mas, doutor, estamos ao vivo, porque eu realmente nem sei direito tirar o ao vivo.